Você que vive em Itajaí ou possui algum vínculo com a cidade, está interessado em conhecer os detalhes da política local? O Fala Vereador apresenta o conteúdo ideal para compreender o que pensam e como atuam os atores políticos que votam as leis e fiscalizam as políticas públicas. Hoje participa conosco aqui no estúdio da TV Câmara o vereador Vitor Nascimento, do PL. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Obrigado, Maurício. É sempre uma honra, uma satisfação a gente poder estar aqui, passar um pouco para a população o nosso dia a dia, né? Como parlamentar, o que a gente tem feito, o que tem defendido, as pautas que tem fiscalizado. E é isso, uma forma de a gente dar um pouco de transparência das nossas atuações, né? Vereador, o senhor tem sido bem atuante no que diz respeito aos requerimentos que são votados aqui na Câmara de Vereadores. O senhor assina diversos requerimentos de sua autoria e também junto, em parceria com outros vereadores. E uma das preocupações tem sido com relação à fiação das empresas concessionárias que ocupam os postes da Celesc, vereador. São vários questionamentos a respeito do cumprimento da Lei Municipal número 6.846 de 2017, uma lei de quase 10 anos, mas que na prática ainda acaba que não é cumprida, não é fiscalizada. Vereador, e os transtornos estão aí. Muita fiação solta, que acaba gerando acidentes, também furtos, entre outros problemas no município, vereador. Como é que está esse problema? O que dá para ser feito ainda e a sua expectativa para a solução? Maurício, eu trouxe esse requerimento porque as pessoas precisam entender que a atividade do parlamentar, quem faz parte do poder legislativo, né, ele não tem especificamente as funções de executor como tem a do executivo, prefeito, governador, presidente. Então, dentro das nossas limitações, eu preciso atuar como uma reação em cadeia. É um primeiro passo, para um segundo passo, para um terceiro passo e, enfim, poder resolver um problema em questão. Fui procurado pela comunidade, né, uma sociedade civil organizada. Vitor, a situação dos fios, dos postes, tá catastrófico aqui. Porque não é só uma questão estética, não é só aparência, né? Tem gente que mora numa casa, né, em determinada rua, que até a rua é boa, mas a fiação é tão espessa, é tão grande, né, que passa na frente da casa, que ela acaba tendo limitação até na visão. Perde-se o brilho, né, de uma determinada paisagem, e além do que, aquele aspecto feio nas ruas. Mas ainda não estou falando especificamente só dessa questão estética. Nós temos ainda os perigos atrelados a esses fios soltos, né, que caem dos postes. Não se sabe se é fio de luz, se é fio de internet, se é fio de telefone, enfim. E assim, eu procuro ser extremamente efetivo em alguns movimentos que faço, né? A política vive bastante de fala, mas procurar mais ações. Então, como na vida nada se cria, tudo se copia, eu vi que em Brusque, né, um vereador deu um pontapé inicial para resolver esse problema. O que ele fez? Ele apresentou um requerimento, fez basicamente como eu fiz, né? Eu fiz igual ele. Apresentou um requerimento fazendo o primeiro ato, uma primeira provocação. Na sequência, ele acessou o PROCON e trouxe o PROCON para a conversa. Porque o PROCON, como um órgão que faz parte desse know-how, ele pode também atuar cobrando as empresas determinadas ações. E uma delas seria que essas empresas passassem nesses postes e fizessem o recolhimento desses fios, né? Veja bem que nós temos ali centenas de empresas de telefonia, por exemplo. Então entra lá, não vou citar aqui para não fazer merchan, né? Mas entra a primeira empresa, daí ela passa um fio de internet. Daí a segunda empresa vem na outra semana, passa o segundo. Aí passa uma terceira, passa uma quarta, uma quinta, uma sexta. Daí vem uma renovação da primeira, só que a primeira não arranca o fio dela, ela coloca um novo e eles vão ficando, e vai ficando aquela montoeira, aquele emaranhado de fios ali, e eles caem, né? E a gente tem problema aí de morador de rua que corta, achando que é fio de cobre. Então fica aquela coisa assim, caído no chão, traz risco, né? Eu trabalho no SAMU 92, o senhor sabe disso. E a gente atende, né, a ocorrência, passou de moto, ficou ali o braço engatado, o pescoço engatado, às vezes cai da moto, né? E então a ideia é que essa provocação chegue nesse determinado ponto onde as empresas serão acionadas para que faça essa limpeza e deixe a cidade um pouco mais limpa e atenda esse apelo popular. Caso não surtir efeito esse movimento, o senhor acredita que o município vai ter que ser mais incisivo em uma forma de penalizar ou entrar com uma ação judicial? Qual seria o próximo passo? O próximo passo é acessar o executivo. O próximo passo é uma linha direta do prefeito. O prefeito vai tomar ali
as ações necessárias para coibir essa prática e para fazer com que esses fios que já estão ali, né, sobrecarregando ali a estrutura, às vezes, da própria fiação elétrica, que possam ser removidos e mais uma vez, atendendo o pedido da população. Vereador, o senhor é autor do projeto de lei ordinária número 39 de 2026. Ele fala sobre a obrigatoriedade dos profissionais médicos que atendem nas salas de emergência das unidades de pronto atendimento do município, que eles possuam esse registro de qualificação profissional de especialista em medicina de emergência ou em cirurgia geral ou medicina intensiva ou ainda pediatria, vereador. Essa especialidade, ela traria qual tipo de benefício para a população e quais seriam os efeitos dessa exigência, vereador? Maurício, veja bem que nada disso é para complicar a atuação do executivo, muito pelo contrário, né? Eu, como profissional de saúde, eu tento trazer para a política vários aspectos técnicos relacionados à minha área. E um deles é esse, é dar uma retaguarda profissional para esses pacientes que entram nos serviços de emergência. E eu não estou falando aqui que deverão ter essas qualificações todos os médicos da rede. Pelo contrário, a lei é muito específica. Os médicos que atuarem nas salas vermelhas. O que é uma sala vermelha? A sala vermelha é aquele ambiente onde, quando o paciente está num quadro de urgência ou emergência, ele vai ser atendido ali, né? Um quadro em que o processo patológico, o processo doentio, o agravo, o acidente vai atingir ele a tal ponto que ele corre sérios riscos de vida, né, como é falado. Então ele vai acessar essa sala vermelha. Na sala vermelha, eu acho que é irrefutável a ideia de que o profissional que esteja ali atuando não seja um profissional generalista, que ele seja especialista para atuar naquele cenário. Da mesma forma em que ninguém vai passar por uma cirurgia num bloco cirúrgico por um médico que não seja um cirurgião, certo? Ninguém vai ficar internado sob uma terapêutica mais avançada dentro de uma sala de terapia intensiva, uma UTI. Ninguém vai passar num médico generalista, né? Num médico que não tem aquela especialidade de terapia intensiva, de medicina intensiva. Não vai ser um médico da estratégia da família. E eu não estou denegrindo ou desqualificando esse profissional porque ele também passa por uma especialização. Mas veja que são áreas distintas, né? Então o profissional da UTI ele tem a qualificação de terapia intensiva, ou da família tem a estratégia da família. Enfim, a sala vermelha, as salas vermelhas dentro das UPAs, ela muito se assemelha a uma unidade de terapia intensiva, da mesma forma como um pronto-socorro. Nós temos aqui no CIS. Nós temos, tanto na UPA CIS, né, que é uma UPA porte 3, quanto na UPA Cordeiros, que é uma UPA porte 1. E no CIS nós temos mais um agravante, que é a sala vermelha da pediatria. E na pediatria, da mesma forma, não pode ser um médico generalista, ele tem que ter uma especialidade em pediatria. É só isso que eu cobro na lei, que eu peço na lei, né? Que quando a lei entrar em vigor, os médicos que estiverem de plantão nesses serviços, que eles tenham tais qualificações. Porque é uma queixa que eu recebo bastante também, porque como eu trabalho, né, mais uma vez, eu estou um pouco prolixo hoje, que estou um pouco cansado, mas, mais uma vez, como eu trabalho no SAMU 92, eu recebo essas demandas e acabo ficando como um ponto de articulação entre esses setores. E o pessoal do hospital, cara, a gente está recebendo pedido aqui, Vitor, de paciente que vem para cá para passar um acesso venoso central, por exemplo. A gente estava recebendo paciente aqui para fazer uma toracocentese, para fazer, às vezes, um procedimento que deveria ser realizado na sala vermelha da UPA, porque ela está habilitada para isso, mas que, de repente, o profissional não está. Daí ele pede transferência para o hospital, só para realizar um procedimento que poderia ser realizado ali. Então, se houvesse essa equiparação de especialidades, né, quem está na sala vermelha é um médico especialista em emergência, né, ou que consiga dialogar, por exemplo, com o médico da medicina interna, né, o médico da terapia intensiva, ou o cirurgião torácico, né, o anestesista. Se ele conseguir ter essa conversa, fechou, né? A gente tem um paciente que ele está de forma equânime sendo atendido em todos os pontos. E aí eu tenho uma linha direta, por exemplo, lá do outro lado da cidade, né, lá na UPA de Cordeiros, por exemplo, eu tenho uma linha direta com o médico da Sala Vermelha do Marieta. Por quê? Porque ambos têm a mesma especialidade. Então ambos conseguem falar na mesma linha, sobre os mesmos aspectos. Consegue entender isso? Então é isso que pede a lei. A lei, ela reforça a importância que tem as salas vermelhas, né, no quesito atendimento direto à população, e dá, de certa forma, uma retaguarda para o indivíduo que sofre algum agravo entrar nesse ambiente e saber que ele está sendo atendido por um especialista
específico daquele setor. A proposta é muito mais de regulamentar e direcionar os esforços especializados para um determinado serviço de urgência e emergência do SUS, do que de exigir que o município contrate, até porque é difícil de contratar esses profissionais. E até mesmo, se eu estiver fazendo isso é invasão de competência. Eu não quero decidir o que o prefeito vai fazer ou não. Não, muito pelo contrário. A autonomia, a caneta é dele. Eu só estou dizendo aqui que, olha, eu sou profissional da área, né? Eu tenho 20 anos nessa profissão. Eu estou dizendo para vocês que é o seguinte: coloquem os médicos nas salas vermelhas que sejam especialistas em emergência. Eles vão dar um suporte muito melhor para o paciente, pelo simples fato de serem especialistas e poderem ter uma comunicação direta com o hospital, né? Com o médico que também é emergencista lá dentro do hospital, né? Então, às vezes um procedimento, algo que pode ser feito, ele já pode ser resolvido na UPA, né? Eu sempre faço um paralelo às bases que nos fizeram chegar até aqui. E aonde eu atuo, que é o atendimento pré-hospitalar, que são os pacientes graves antes de chegarem no hospital, tem um evento histórico, né? Que foi quando Dominique Jean Larry, o chefe do Exército Napoleônico, que era um profissional médico, um cirurgião, ele traz o conceito de hospitais de campanha. Ou seja, ele tira aquela ideia de um hospital central e ele leva estruturas mais afastadas, mais próximas das regiões de combate, das regiões periféricas, mais próximos do ambiente de guerra, do local onde acontece o acidente. E isso acontece hoje. A ideia de ter uma UPA lá em Cordeiros, ela segue especificamente esse mesmo conceito de 200 anos atrás. Só que eu preciso fazer com que esse local, essa UPA de Cordeiros, o paciente que entrar lá infartado, por exemplo, ele receba o mesmo protocolo de atendimento de um paciente que entraria na sala vermelha. Só que ele só vai conseguir receber esse mesmo atendimento se o profissional for tão qualificado quanto esse aqui, entendeu? E ambos os locais têm a mesma estrutura para dar o mesmo atendimento. É um desafio de política pública para a saúde, né, vereador? Vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o próximo bloco do Fala Vereadora. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco o vereador do PL, Vitor Nascimento. Bom, vereador, outra preocupação sua está num requerimento que questiona o Executivo Municipal com diversas perguntas a respeito de alguma política de moradia e habitação para servidores públicos municipais, levando em consideração que uma parcela dos servidores públicos municipais de Itajaí recebe um pouco menos do que a média salarial que a região e Itajaí exige, até porque Itajaí se desenvolve, cresce economicamente, há muita procura de investidores, de pessoas que vêm com muito dinheiro para cá e o custo de vida com isso vai subindo e nem sempre o trabalhador tem condição de arcar com todos os custos que envolvem o quesito moradia. Certo, Maurício. Excelente pergunta. A pergunta ela já traz, né, vários conceitos do que realmente, do porquê desse requerimento. Bom, o requerimento ele visa, eu não estou fazendo aqui uma previsão, né? Isso aqui é apenas, e eu costumo falar isso, são sucessões de fatos, né? Acontece que existe uma exploração imobiliária na nossa região, né? Nós estamos com um problema já instalado que está relacionado à mão de obra. E um segundo ponto, que esse desenvolvimento ele vem acontecendo, né? Os índices dos valores corrigidos para locação, para moradia, eles acontecem anualmente. Mas o salário do trabalhador comum não acompanha esse crescimento, né? Nós temos uma inflação que corrói o nosso dinheiro, nós temos uma sobrecarga na nossa economia, né? Isso é evidente no país. Só que especificamente em se tratando de Itajaí,
e aí eu falo que não é uma previsão, são sucessões de fatos. Eu não estou falando que talvez aconteça, vai acontecer. O que eu quero trazer aqui é que, de alguma forma, o poder público ele se resguarde da possibilidade de nós entrarmos num colapso futuro. Por quê? Se nós temos o trabalhador médio, vamos citar aqui, eu não quero, de alguma forma, trazer o nome de uma profissão e de forma pejorativa, ou descredibilizá-la, ou dizer que ela ganha pouco. Enfim, mas digamos que um profissional do nosso município, ele ganha R$3.000 por mês, tá? Que não é difícil encontrar na folha da prefeitura o trabalhador médio que ganha R$3.000. Se esse trabalhador, né, for uma mulher e ela tiver, por exemplo, 2 filhos, 3 filhos, de que forma ela vai conseguir dar sustento para sua família? E eu não estou falando de uma pessoa que veio de fora, de uma pessoa que está tentando a vida aqui, de uma pessoa que está começando a vida. Não, eu estou falando de um servidor público. Pô, Vitor, mas tu está só pensando no servidor público? Não, mas como eu estou inserido dentro do serviço público, né, e eu preciso trabalhar com políticas públicas, eu preciso pensar que Itajaí só vai funcionar se a força motriz que gera a nossa cidade, que são os servidores públicos, estiverem atuando. E se nós tivermos um colapso na nossa mão de obra, né, do pessoal, isso já acontece, do pessoal, não, Itajaí não dá para trabalhar, cara, não dá por quê? Porque o aluguel é muito caro e o salário não compensa. E nós tivemos um movimento como esse dentro da Polícia Militar, de policiais que pediam a saída de Itajaí simplesmente porque o aluguel era muito caro e o soldo não era compatível. Como é que o cara vai ficar dentro da cidade, trabalhando, dando a vida pela população, para no final do mês sobrar uma quirela no bolso, entendeu? Só que eu faço essas analogias com alguns profissionais, por exemplo, professores. Todo mundo sabe que a pasta dos professores, e aí quando eu falo professores, eu estou falando também dos auxiliares de sala, dos agentes de educação, são vários títulos, né? E tem profissionais como esse que ganham essa fatia de salário. Não tem como, eu sou obrigado a proteger esse pessoal. Por quê? Porque se o professor não estiver na sala de aula, ele complica a vida de uma população inteira em um bairro, por exemplo. Tá, Vitor, mas tu não está pensando no particular, nas pessoas que trabalham no mercado, no comércio? Sim, mas de certa forma, para essas pessoas poderem trabalhar, é preciso que o serviço público funcione. Eu não posso permitir que a minha cidade entre num colapso. Então, visando isso, é que eu digo, vamos nos ater nesses programas habitacionais, evitar o assistencialismo barato. Ah, a pessoa vem da onde? E eu também não estou, de alguma forma, sendo xenofóbico ou dizendo que vem de lá e vem de acolá. Mas a pessoa veio de algum lugar, ela vai tentar a vida aqui, vai tentar começar a vida aqui. E ela chega aqui, por ela não ter renda ou estar numa condição de vulnerabilidade, ela logo tem acesso a uma casa dessa, que é gratuita, ou que ela tem uma facilidade de parcelamento de 200, 300, 400 reais. Que o trabalhador que está na peleia, trabalhando, suando a camisa, entregando para a nossa população, sendo parte do município, que o servidor público estatutário, ele é parte do município, né? Ele não tem essa possibilidade, ele não vai ter essa... Então, de alguma forma, essa política pública também atenda a esses profissionais que entregam os serviços, que suam a camisa, que atendem a nossa população, que já moram aqui, que trabalham aqui e que de repente possam ser beneficiados tanto quanto alguém que vem de fora e aí veio num estado de vulnerabilidade porque não tem emprego e tal, então que consiga de alguma forma equalizar essa matemática. Então, a sua cobrança é que o Poder Executivo comece a elaborar um planejamento de moradia e habitação para servidores públicos. Seria muito fácil, né, ter a receita do bolo pronto. Na não política a gente ainda vai construindo, né? Então, essa primeira provocação foi porque, existiu um movimento da polícia. E eu entendi que os policiais, e se a gente conseguisse, como existe, eu não estou inventando a roda, né? Isso existe, tem precedente, tem um monte de cidade que tem a Vila Militar, que é uma região, num bairro, numa região da cidade, em que tem ali várias casas que foram construídas já para atender os militares, por exemplo, né? Então, uma vila, de professores e servidores públicos que atendam toda a ramificação de servidores ou de profissionais que atuam no mercado, no comércio e que também se encontram nessa condição de vulnerabilidade. Vulnerabilidade para mim, e aí de repente nesse momento eu vou ser um pouco mais incisivo, vou me expor um pouco mais, mas vulnerabilidade para mim não é a pessoa que simplesmente decidiu não trabalhar. Vulnerabilidade para mim é a pessoa que luta, que batalha, que é pai de família, que é uma mãe solteira, que é uma viúva, que é uma separada, que tem 2, 3 filhos e ela trabalhando não consegue dar conta. Ela quer vencer na vida, mas a vida infelizmente não está dando possibilidade para ela. E é nesse aspecto que a gente tem que atuar. Nessas pessoas que querem de fato vencer e que infelizmente são sobrecarregadas por tudo isso que a gente falou.
taxa de juros, né, as correções, os valores de aluguel que aumenta todo ano. O setor imobiliário aqui infelizmente, sabe como é que é, né? A curva é muito inclinada de valores, não é, vereador? E não tinha música que falava, e ó, isso aqui, ó. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco o vereador Vitor Nascimento, do PL. Vereador, o senhor, junto com outros parlamentares, tem enviado diversos requerimentos cobrando o Executivo Municipal e cobrando o Hospital Marieta sobre as políticas de saúde que são geridas pelo hospital. São vários os questionamentos, vai de fila, o tempo de espera, os protocolos para atendimento. Quais são os critérios na triagem, vereador? São vários questionamentos. O que mais preocupa ali, que o hospital, levando em consideração que o Hospital Marieta recebe o dinheiro do município e também recebe muitas emendas parlamentares? Ô Maurício, eu lembro bem que no programa passado, tu fizesse algumas perguntas ali para mim relacionado à minha atuação dentro desse caráter técnico, né, relacionado à área da saúde. E eu lembro de trazer para ti algo que eu estava trabalhando, isso foi veiculado, né, nos veículos de imprensa aí, que era o protocolo de trombólise venosa, por exemplo, para pacientes com AVC. E eu lembro de trazer aqui para ti numa entrevista tudo o que se tratava, né, tanto do acidente vascular cerebral, isquêmico, hemorrágico, o protocolo que existia no hospital, né, que era uma medicação ali, depois que a pessoa desenvolvia todas as sequelas, enfim. E eu lembro de falar para ti aqui, ó, eu estou trabalhando pesado em cima disso, né, estou falando do governo do estado, estou conversando com as irmãs, estou cobrando a direção, estou com a equipe médica, levei para o executivo, forcei aqui pelo legislativo, falei várias vezes na tribuna, falei no plenário, enfim. Hoje eu tenho a satisfação de falar para ti que o protocolo de trombólise venosa, enfim, foi inaugurado no hospital, né, juntamente com a ala de observação neurológica. Então esse é um problema sanado. Mas isso é um exemplo claro de que quando a gente traz a técnica, né, de um conhecimento, seja da saúde, da segurança, da educação, mas que tu traga esses conceitos para dentro da política e tu consiga trabalhar de forma efetiva, tem resultado, né, tem resultado prático. É o êxito de uma fiscalização e não de uma legislação, né? Então a gente já consegue ver aqui um resultado. Em relação a requerimentos, a pedidos de dados, eu sou extremamente prático. Assim, como trabalho muito tempo no SAMU, eu prefiro acreditar naquilo que eu vejo, né, não que eu ouço falar. E trabalhando com esses dados, com números, a gente vê que realmente existe ali alguma inconformidade em relação ao tempo de espera no hospital. Mas não é o tempo de espera depois que a pessoa foi avaliada, tu tá nessa condição e agora tu vai esperar para passar pelo médico. Não é essa que eu estou falando. Essa aí existe todo um protocolo, né? Protocolo de Manchester, protocolo de acolhimento, classificação de risco, qualquer um. Eu estou falando aqui do tempo de espera para a triagem, né? E isso aqui é um ponto que me chama a atenção. Veja bem, Maurício, quando uma pessoa doente, ela chega no hospital, ela precisa passar por essa triagem, por esse acolhimento, classificação de risco ou pela classificação de Manchester, o mais rápido possível. Eu sou o enfermeiro, estou no hospital, tu és o paciente. Tu chegou, eu de imediato tenho que te avaliar. Na minha avaliação, eu vou classificar qual é a condição, qual é o grau de emergência que tu se encontra. Então, se o teu grau não for uma emergência, né, no meu entendimento, conforme o protocolo que me rege, não for uma emergência tão grande, eu vou te classificar como, olha, uma emergência aqui, uma urgência aqui, amarela, verde, azul, enfim, e tu vai aguardar um tempo na fila de espera, tá? Mas a partir dessa avaliação, tá?
Se tu chegar e, não, realmente é uma condição de emergência, chegou no hospital, eu já fiz a triagem, é uma emergência, já vai entrar comigo, tu não corre o risco de ficar lá fora aguardando, consegue entender? Então esse acolhimento, classificação de risco, ele existe para isso. É atendido no hospital, não é uma fila de chegada, quem chega primeiro é atendido, não, é atendido aquele que apresenta maior gravidade. Bom, levando isso em consideração, o que a gente avaliou através dos números? Que as pessoas estavam chegando no hospital e elas ficavam aguardando para a triagem, e isso está errado. Né? Porque se ela tiver ali com uma inconformidade, né, com um processo patológico instalado ou instalando, né, alterações cognitivas, uma disfunção, um sinal patognomônico de algum problema, um infarto agudo do miocárdio, um AVC, né, um abdômen agudo, enfim, ela precisa ser avaliada o mais rápido possível para que a pessoa diga para ela, isso é uma emergência e tu já vai entrar. E se não for uma emergência, pode aguardar aí, porque vai demorar ali 1 hora, 2 horas, 6 horas, mas que a pessoa passe por essa triagem rápida. Então foi nesse sentido que eu fiz o requerimento, né? Para desmistificar isso aí, eu preciso dos dados e realmente para a gente poder sanar o problema. Tanto é verdade que eu já marquei, a reunião já aconteceu, né, com a secretária de saúde, com a direção do hospital, inclusive com o médico que é o coordenador do pronto-socorro, com o prefeito. Né? A gente fez uma reunião lá na sala do prefeito, eu expus para eles esse problema e ali todo mundo se mostrou interessado em resolver essa questão. Até foi levantada ali uma possibilidade, doutor André Luft, doutora Milene Lavado, né, me atenderam de pronto ali sobre esse quesito e até foi levantada a possibilidade de o executivo da prefeitura poder subsidiar esse profissional para ficar ali, ou mais um profissional suplementar, para ficar ali e acelerar esse processo da triagem. Chegou, tria o paciente. É emergência? Entra. Não é emergência? Aguarda. Chegou o próximo? Tria já de forma imediata. Se for emergência, entra. Se não for, aguarda. E assim sucessivamente. Dessa forma eu consigo garantir uma qualidade extrema para todos os pacientes, independente das suas condições físicas, patológicas, enfim. Vereador, para finalizar de forma breve, o senhor, como relator da Comissão de Saúde e Antidrogas da Câmara, o senhor conduziu uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores no ano de 2025 para tratar a respeito da diabetes tipo 1, né, do tratamento, da mobilização que o Poder Executivo tinha que fazer para adquirir um equipamento e oferecer para essa população de forma gratuita esse equipamento. E também depois o senhor foi o autor de um projeto de lei que foi aprovado, virou lei, já tivemos a primeira semana municipal de conscientização sobre diabetes, vereador. Como é que o senhor avalia todo esse avanço para esse público com diabetes, né? Levando em consideração que já é um público que também tem crescido bastante no município e que o Poder Executivo precisa estar preparado para oferecer a política adequada. Uhum. Maurício, eu presidi eu presidi a audiência pública sobre o diabetes mellitus aqui, porque era um anseio da população, vários órgãos, né, associações de diabetes me procuraram trazendo o problema. E a gente viu que não era um problema difícil de resolver, né? E o projeto em si, ele visa entregar o Libre, né, que é um dispositivo que faz a mensuração da glicose, para todos os pacientes que nascem com essa deformidade no pâncreas. Né? Então, essas pessoas que nascem com diabetes tipo 1, né, que inclusive é o conceito de quem nasce com o problema e não quem desenvolve ao longo dos anos, então quem nasce com diabetes tipo 1 recebe do governo esse dispositivo. Ele é acoplado aqui na face posterior do braço, e ele faz ali a leitura da glicemia. Isso para nós é um avanço na saúde, por quê? Porque evita que a pessoa tenha que se perfurar aqui várias vezes ao dia, né? E quando fala em perfurar o dedo, tem gente que pode pensar, poxa vida, mas é um furinho no dedo, mas vai fazer isso durante 10 anos, né? Avalia como está a mão de uma criança de 10 anos portadora de diabetes tipo 1, e aí depois tu vai me falar, né? É dolorido o processo, né? É um processo dificultoso tu fazer a leitura manual, a mensuração manual e o controle manual dessa glicose diariamente, repetidas vezes. Estima-se, né, que para o indivíduo ter uma saúde plena, sadia, um portador de diabetes, ele tem que se perfurar pelo menos 8, 10 vezes por dia. Furar o dedo 8, 10 vezes por dia, isso é uma calamidade na vida de uma pessoa. Então, essa audiência pública, ela visava desmistificar isso aí, desburocratizar isso aí e trazer essa alternativa. Na audiência, a secretária se comprometeu, o prefeito disse que vai entregar o Libre
para todos os diabéticos Aliás, tipo 1. já está agora, no final do mês de abril, já está trabalhando nos trâmites para comprar e finalizar o processo. Já está. Na verdade, tudo isso era para ter acontecido no ano passado. Tá? Eu tenho aqui a minha atuação com o governo, mas todo mundo sabe que eu vou para cima, eu fiscalizo, eu cobro, tá? Inclusive fiz uma cobrança dura nisso, porque vi, por exemplo, que Balneário Camboriú, a Juliana Pavan em 4 meses levantou o projeto, fez e está entregando para todo mundo. Por que tanta morosidade? Mas enfim, isso já foi resolvido. Esse mês, ao que tudo indica, já vai entrar no processo de compra. Para mim é uma satisfação, mas para o doente é uma agonia, né? É uma tortura. Enquanto ele não recebe, ele está empolvoroso, né? As pessoas estão empolvorosas com isso. Então a gente quer ver isso acontecer o mais rápido possível, não por mim, não porque é um projeto de lei meu ou porque foi algo que eu encabecei, mas é pela pessoa doente, é pela pessoa, inclusive nem vai ser entregue por mim, é pelo executivo. Entendeu? Então eu até quero que desagreguem isso de mim. Olha, é o prefeito que está fazendo, é a prefeitura que está fazendo. Mas eu trouxe isso nesse caráter técnico para realmente atender esse público. A desculpa de que não tem verba não dá para aplicar. A desculpa de que de onde é que a gente vai arrancar esse dinheiro também não dá. Hoje, dentro da segurança pública, por exemplo, nós temos um mapeamento de biqueira de droga, por exemplo, que o cara que entrega droga para o morador de rua, ele tem lá o cartão, né, social do morador de rua, que é R$600 por mês. O morador de rua pega o cartão, ele entrega na biqueira e ele vai consumindo droga com o cartão social, né? Se simplesmente tirasse esse cartão social desses malandros, o dispositivo livre poderia ser dado até para outros municípios. Então, só para a gente... eu estou fazendo uma analogia, é claro que é uma analogia rústica, mas estou fazendo uma analogia simples de que dá para fazer, né? Dá para fazer. Vereador, obrigado por aceitar o convite, participar conosco. Sim, nós teríamos outros assuntos, mas fica para o próximo programa que a gente marcará em breve para o senhor estar aqui. Fico muito obrigado. Obrigado, Sucesso Maurício. na sua legislatura, vereador. Obrigado, pessoal. E obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima.